Mas é só o nome mesmo, porque ela é fácil de entender e é fácil de aplicar. O Eisenhower, foi um presidente, né, norte-americano, e antes de ser presidente, ele era o primeiro comandante da OTAN. E na época, ele era muito conhecido como mestre em gerenciar o tempo. Ele era o cara que fazia o que precisava ser feito, sabe? E essa matriz de Eisenhower, ela ficou conhecida como a solução para a procrastinação. E como que funciona essa matriz? Ela é dividida em 4 quadrantes. Então, é Q1, Q2, Q3 e Q4. No Q1, você tem as tarefas que elas são urgentes e importantes. Deixa eu explicar rapidinho só qual que é a diferença de uma tarefa urgente para uma tarefa importante. A tarefa urgente é algo que requer atenção imediata. Então, geralmente é alguma coisa que tem um prazo curto e é uma coisa que você tem que fazer agora. Por exemplo, o Pedro machucou e eu tenho que levar para o hospital. Isso é urgente. Ou um exemplo de uma tarefa com prazo curto. Eu tenho um relatório para entregar, ele vai ser apresentado hoje à tarde e ele não está pronto ainda. Então, isso também é uma tarefa urgente. Agora, uma tarefa importante. A tarefa importante, ela não tem um prazo curto e, às vezes, ela nem tem prazo. Então, por exemplo, uma tarefa que ela não tem um prazo curto. Eu tenho uma reunião eu tenho uma apresentação para fazer, eu tenho um mês para fazer essa apresentação, porque eu vou apresentar daqui um mês. Então, eu tenho todo esse tempo para executar. E, por exemplo, uma tarefa que não tem, que é importante, mas não tem tempo, não tem prazo estabelecido. Eu quero ter um momento a dois com meu marido, só que eu não tenho um gatilho, um start para que me faça agir. Eu posso fazer a qualquer momento. E essas tarefas que são importantes, elas tendem a ser as que a gente mais procrastina. Então, tudo certo. Agora, entendido a diferença de urgente e importante, eu vou explicar para vocês os 4 quadrantes. Quadrante 1, então, tem as tarefas urgentes e importantes. Quadrante 2, não urgentes e importantes. Quadrante 3, urgentes e não importantes. E quadrante 4, não urgentes e não importantes. Confuso, né? Mas eu vou explicar passo a passo aqui, cada uma para vocês entenderem. No quadrante 1, então, a gente tem as tarefas urgentes e importantes. Então, são tarefas, como eu expliquei, de emergências médicas, tarefas com prazos curtos, crises. São tarefas que, se você não fizer no momento, ela vai gerar um estresse. Porque ela tem o prazo curto, porque é uma coisa urgente. E qual que é o momento de fazer? O momento é imediato, tem que fazer agora. E segundo a matriz de Eisenhower, a gente tem que estar com atividades dentro desse quadrante ocupando 20% do nosso tempo. Então, quando a gente pensa em 20% das 24 horas, tirando as 8 horas de sono, vamos pensar em menos, né? Porque quem é mãe, trabalha, dona de casa, dormir 8 horas é quase um milagre, né? Então, vamos pensar aqui em 7 horas. Se a gente tirar 7 horas e fazer a porcentagem, aplicar a porcentagem em cima das horas que sobraram, a gente teria que ocupar esse quadrante com atividades por 3 horas e meia. Quantas vezes a gente já não terminou o dia falando, nossa, mas parece que hoje eu só apaguei incêndio, nossa, mas hoje foi só bucha, foi só coisa urgente. Por quê? Porque a gente tá colocando muita tarefa que é urgente e que é importante, entendeu? Então, por exemplo, como que a gente pode fazer para ter menos tarefas nesse quadrante? Pegar essas tarefas que a gente tem um prazo mais longo e tentar tentar adiantar para que o prazo não se encurte e elas fiquem urgentes. Então, você imagina, né? Hoje a gente escuta muito falar da síndrome de burnout, que é o esgotamento profissional que causa vários sintomas físicos e até mentais. Por que as pessoas têm essa síndrome de burnout? Porque esse esgotamento profissional, ele é gerado por uma sobrecarga de estresse. Então, você tem muitas tarefas que te causam esse estresse. Então, um jeito de eliminar isso é você gerenciar essas tarefas para que menos tarefas estejam nesse quadrante 1.